Câncer de ovário. A ameaça silenciosa após os 60. Um guia completo para sinais de alerta. Diagnóstico e prevenção. Roteiro completo do vídeo Dr. Friedman. A ameaça silenciosa. Os médicos finalmente admitem. Por que ignorar esses 4 sintomas sutis depois dos 60 anos faz o câncer de ovário se espalhar de forma mortal? Essa é a dura verdade sobre uma condição que atinge tantas mulheres, muitas vezes quando já é tarde demais para lutar de forma eficaz. Olha só, o câncer de ovário não chega com luzes piscando ou dores esmagadoras logo de cara. Ele começa de mansinho, como um vazamento devagar em uma mangueira de jardim que você nem percebe até o quintal inteiro estar alagado. E isso é o que torna tudo tão perigoso. 70% dos casos são diagnosticados no estágio 3 ou 4, de acordo com o relatório de 2022 da Sociedade Americana de Câncer, publicado na CA, um jornal de câncer para clínicos, quando o câncer já se espalhou além dos ovários, fazendo as taxas de sobrevivência caírem para menos de 30% em 5 anos. Eu sei que isso bate forte porque eu vi isso em milhares de pacientes ao longo dos meus anos como médico. Não é só estatística, são vidas reais afetadas. E por isso estou falando com você hoje como se estivéssemos sentados à mesa da sua cozinha, tomando uma xícara de chá. Você provavelmente está aqui porque sentiu aquele inchaço chato, ou talvez aquela vontade constante de ir ao banheiro que não passa. Você não está sozinha em achar que é só coisa do envelhecimento normal, mas deixa eu te dizer, isso pode ser o maior erro. Este vídeo é o seu alerta, puxando a cortina sobre um assassino silencioso que se alimenta do descaso. Agora, imagine isso. As células do seu corpo são como trabalhadores em uma fábrica, reparando danos todos os dias para manter tudo funcionando direitinho. Mas no câncer de ovário, esse sistema de reparo falha, permitindo que células defeituosas se multipliquem sem controle. Vamos desvendar esse vilão passo a passo e mostrar o herói que pode pará-lo no caminho. Aqui vai algo que eu quero que você guarde enquanto passamos por isso juntos. As mulheres que se saem melhor, as que superam as probabilidades, quase nunca são as que esperaram. São as que deram ouvidos àquele pressentimento incômodo, que pegaram o telefone e marcaram a consulta mesmo quando estavam na dúvida se era algo sério. Eu quero que isso seja você. Eu quero que você seja a mulher que ouviu, que agiu, que se deu o presente de pegar isso no início. E eu tenho que ser sincero com você. O câncer de ovário é realmente complicado. Eu não vou enfeitar a situação. Mas complicado não é o mesmo que sem saída. E diagnóstico tardio não precisa ser a sua história. Não, se nós te dermos as informações certas agora, hoje, enquanto você está assistindo a isso. Então, fique comigo até o final. E no fim, você vai ter um plano claro, prático e passo a passo para se proteger. Vamos cobrir a biologia, os sinais de alerta, os exames de diagnóstico que você deve pedir pelo nome, os tratamentos mais recentes e um protocolo de prevenção semana a semana que você pode começar já nesta semana. Se você é uma mulher com mais de 60 anos sentindo essas mudanças inexplicáveis, clica no botão de inscrever-se para que a gente continue essa conversa. E me conta nos comentários, você já ignorou um sintoma que acabou sendo algo mais? Vamos enfrentar isso juntos. A realidade alarmante. Deixa eu entrar direto nessa estatística chocante que deveria fazer qualquer mulher com mais de 60 anos parar e prestar atenção. A Organização Mundial da Saúde relata que o câncer de ovário tira a vida de mais de 300 mil pessoas globalmente a cada ano, e para mulheres diagnosticadas depois dos 60 anos, a taxa de sobrevivência em 5 anos cai para apenas 29% quando descoberto tarde. Isso não é só um número, é um alerta, porque essa doença muitas vezes se esconde à vista de todos, imitando problemas digestivos comuns que todas nós acabamos descartando como envelhecimento normal. Depois dos 60 anos, o sistema imunológico do seu corpo e os mecanismos de reparo do DNA não são mais tão eficientes quanto antes, facilitando que o câncer se instale e se espalhe silenciosamente pelo abdômen. Por que isso é tão perigoso nessa idade? Bem, à medida que envelhecemos, os nossos ovários, que são como a sala de máquinas para hormônios e proteção das células, começam a se desgastar. Se o câncer começar lá, ele pode se espalhar para o peritônio, o revestimento ao redor dos órgãos abdominais, antes mesmo que você sinta sintomas graves. Agora, deixa eu te dar alguns números que realmente mostram o que estamos lidando. Nos Estados Unidos sozinhos, aproximadamente 19.710 mulheres vão receber um novo diagnóstico de câncer de ovário neste ano, de acordo com as projeções de 2023 da Sociedade Americana de Câncer. Cerca de 13.270 mulheres vão morrer por causa disso.
Isso significa que, em média, 2/3 das mulheres diagnosticadas não sobrevivem além de 5 anos, não porque a doença seja invencível por natureza, mas porque quase sempre é descoberta tarde demais. Aqui vai a parte que deve acender uma faísca em toda mulher assistindo a isso. Quando o câncer de ovário é detectado no estágio primo, antes que se espalhe além do próprio ovário, a taxa de sobrevivência de 5 anos salta para mais de 90%. Mais de 90%. Isso não é uma diferença pequena, é a diferença entre ver seus netos se formando e não estar lá para isso. E, no entanto, apenas cerca de 15% a 20% dos casos são detectados nessa fase inicial. Por quê? Porque não estamos procurando com o cuidado suficiente e porque os sintomas são tão fáceis de ignorar. Pense assim: o seu corpo é como um carro velho que precisa de revisões regulares. Ignore as luzes do painel e você pode acabar quebrada no meio da estrada. Vamos cobrir como identificar essas luzes cedo, desde a biologia da saúde ovariana até passos práticos que você pode dar a partir de amanhã. Eu também quero abordar algo que surge com frequência quando converso com mulheres sobre isso. Muitas das minhas pacientes com mais de 60 anos me dizem que não queriam fazer alarde. Elas se sentiam envergonhadas de mencionar inchaço ou mudanças no banheiro para um médico ocupado. Elas não queriam parecer hipocondríacas, e eu entendo esse impulso, de verdade. Mais preciso que você ouça isso com clareza. Não existe nada como fazer alarde demais sobre a sua própria saúde. O seu médico precisa saber o que você está sentindo. Isso não é um incômodo. É exatamente para isso que o médico está lá. Uma pesquisa de 2021 publicada na Oncologia Ginecológica por pesquisadores do Centro de Câncer MD Anderson mostrou que a mulher média com câncer de ovário esperou aproximadamente 4,7 meses entre notar os primeiros sintomas e buscar atendimento médico. 4 meses e 3 semanas de um câncer se espalhando, em grande parte porque as mulheres se convenceram a não ir. Vamos mudar esse padrão hoje. No final deste vídeo, você vai aprender os principais sinais de alerta, como fazer os exames certos e um protocolo simples para reduzir o seu risco de forma drástica. Vamos mergulhar mais fundo em exatamente como essa doença funciona dentro do seu corpo. Dentro do relógio biológico, vamos falar sobre como a saúde ovariana funciona quando tudo está correndo bem, porque entender isso torna os problemas cristalinos. Imagina os seus ovários como um par de fábricas minúsculas escondidas na sua pelve, produzindo hormônios como estrogênio e progesterona. Esses são como o óleo que mantém o motor do seu corpo funcionando, regulando tudo, desde o ciclo menstrual até a força dos ossos. Quando saudáveis, eles também têm equipes de reparo integradas, mecanismos de DNA que consertam qualquer dano às células, impedindo que elas se tornem descontroladas. Mas depois dos 60 anos, as coisas começam a se deteriorar. É como aquelas fábricas tendo tubulações enferrujadas. Com o tempo, mutações genéticas, como nas genes BRCA1 ou BRCA2, interrompem o processo de reparo. Essas genes são supostamente guardiãs, consertando quebras no DNA como se estivessem arrumando um telhado furado antes de uma tempestade. Sem elas funcionando direito, as células podem se multiplicar sem controle, levando a tumores. Pesquisas do Centro Nacional de Câncer no Japão, publicadas na revista do Instituto Nacional do Câncer em 2022, mostram que, em mulheres com mais de 60 anos, essa disfunção no caminho BRCA acelera devido ao acúmulo de danos no DNA por fatores como inflamação ou exposições ambientais. Agora, eu quero guiar você pelo que exatamente acontece dentro dessas fábricas ovarianas minúsculas quando as coisas dão errado. Porque quanto mais claramente você puder visualizar isso, melhor você vai entender por que certos sintomas aparecem e por que certas medidas de proteção realmente funcionam. Os seus ovários são compostos de vários tipos diferentes de células. O mais importante para a nossa discussão hoje são as células epiteliais, as células que revestem a superfície do ovário. Cerca de 90% dos cânceres de ovário começam nessas células epiteliais e são o tipo mais comumente diagnosticado em mulheres com mais de 60 anos. Aqui está porque isso importa. As células epiteliais estão constantemente se dividindo e se renovando. Toda vez que uma célula se divide, há uma chance de um erro de cópia no DNA. Na maioria das vezes, o mecanismo de reparo do DNA, incluindo aquelas proteínas BRCA1 e BRCA2, pega esses erros e os conserta. Pense nisso como o corretor ortográfico no seu computador. Ele pega os erros de digitação antes que o documento seja finalizado.
Mas depois de décadas de divisões celulares, depois de anos de inflamação de várias fontes, dieta, estresse, toxinas ambientais, infecções crônicas, esse sistema de corretor ortográfico se cansa. Erros começam a passar despercebidos. Uma célula aqui, outra ali, começa a se dividir sem os freios normais. Essas células anormais não morrem quando deveriam. Em vez disso, elas se acumulam, formam pequenos aglomerados. Esses aglomerados crescem em massas e como o ovário fica em um espaço aberto no abdômen, as células cancerosas podem se desprender diretamente para o fluido abdominal e se espalhar para o peritônio, os intestinos, o fígado, o diafragma. Tudo isso sem precisar romper uma barreira sólida, como a maioria dos cânceres precisa. Essa capacidade de se espalhar livremente é o que torna o câncer de ovário tão insidioso e perigoso. Ele não está rastejando pelo tecido, está navegando pelos fluidos. O vilão aqui é essa cascata de mutações BRCA, onde a reparação defeituosa do DNA permite que as células cancerosas se espalhem como ervas daninhas em um jardim abandonado. Mas a história não para por aí. Pesquisas do Instituto Karolinska, na Suécia, publicadas na Nature Genetics em 2021, identificaram caminhos adicionais além do BRCA que contribuem para o desenvolvimento do câncer de ovário em mulheres na pós-menopausa. O gene TP53, outro guardião, está mutado em mais de 96% dos cânceres de ovário serosos de alto grau, o subtipo mais letal. Entender isso abriu portas completamente novas para o tratamento, o que vamos discutir em breve. Também há um corpo crescente de evidências sobre o papel da inflamação crônica na iniciação do câncer de ovário. Um estudo marcante da Escola de Saúde Pública, T.H. Chan de Harvard, publicado no Journal of the National Cancer Institute em 2020, acompanhou mais de 110 mil mulheres por mais de 2 décadas e descobriu que marcadores inflamatórios elevados no sangue estavam associados a um risco significativamente maior de câncer de ovário. Nesse contexto, a inflamação é como deixar um fogão aceso em fogo baixo por anos. Eventualmente, algo pega fogo. O herói nisso tudo é a intervenção direcionada. Inibidores de PARP bloqueiam essa cascata de reparação do DNA na sua origem. Um estudo da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, publicado nos Annals of Oncology em 2023, mostrou que os inibidores de PARP podem parar esse processo em células com mutação BSA, dando ao seu corpo uma chance de retomar o controle. E, no lado da prevenção, medidas de estilo de vida anti-inflamatórias, como dieta, exercício e sono, atacam diretamente essa chama inflamatória de baixa intensidade antes que ela se transforme em incêndio. Para agir hoje, comece discutindo o teste de BSA com o seu médico. É um exame de sangue simples que pode revelar se você está em alto risco, permitindo que você resolva isso no início. E, mesmo se você não carregar uma mutação BSA, lembre-se, a maioria das mulheres com câncer de ovário não carrega. Entender os caminhos inflamatórios significa que ainda há passos protetores poderosos disponíveis para você, que vamos explorar em detalhes no Identificando os Sinais de Alerta agora. Vamos falar sobre os sinais de que algo está errado, porque a detecção precoce é a sua melhor defesa contra essa ameaça silenciosa. Pense nisso como os detectores de fumaça na sua casa. Eles disparam antes que o fogo saia do controle. Quero guiar você por esses sinais de alerta em 3 níveis: inicial, moderado e grave. Cada nível exige um grau diferente de urgência, e eu quero que você saiba exatamente o que fazer em cada um. Sinais de alerta iniciais, os seus primeiros detectores de fumaça. Os sinais iniciais podem ser sutis, como o inchaço persistente que acontece mais de 12 vezes por mês, a sensação de se sentir cheio rapidamente após comer ou uma dor pélvica leve que não vai embora. São as formas do seu corpo dizer: "Ei, preste atenção", mas é fácil confundir com indigestão ou mudanças da menopausa. Deixe-me ser específico sobre o que persistente significa aqui, porque essa palavra é bem importante. Não estamos falando do inchaço que você sente depois de uma refeição pesada de feriado. Estamos falando de um inchaço que aparece em uma terça-feira sem motivo aparente, e depois na quarta, e depois na sexta, um inchaço que não some como um inchaço digestivo normal. A Aliança de Pesquisa do Câncer de Ovário, em suas diretrizes de conscientização para pacientes de 2022, define persistente como algo que ocorre em mais de 12 dias de qualquer mês. Esse é o seu limite. Se você está inchando mais de 12 dias por mês, isso não é envelhecimento normal. É um sintoma que vale a pena investigar. O mesmo se aplica à sensação de se sentir cheio rapidamente.
Se você costumava comer uma refeição completa sem dificuldade e agora se sente satisfeita depois de apenas alguns bocados, não porque está de dieta, nem porque está enjoada por algo que comeu, mas simplesmente porque o estômago parece lotado, isso é algo para anotar. Os ovários ficam bem próximos dos órgãos digestivos. Uma massa em crescimento nessa área pode pressionar o estômago e os intestinos, criando exatamente essa sensação. Uma leve e persistente desconforto pélvico ou na parte inferior do abdômen é o terceiro marcador inicial. Não é algo agudo, nem debilitante, apenas uma sensação opaca e contínua de que algo está diferente ali embaixo. Muitas mulheres descrevem como uma sensação de peso ou pressão, como se algo estivesse no lugar errado. Confie nessa descrição. Muitas vezes é exatamente isso. Sinais de alerta moderados, a lâmpada piscando. À medida que as coisas avançam para os sinais moderados, você pode notar urgência urinária mais frequente ou desconforto abdominal que começa a interferir na sua rotina diária. É como uma lâmpada fraca piscando, ainda funcionando, mas algo claramente está errado. Mudanças urinárias merecem uma atenção especial aqui. Quando um tumor ovariano em crescimento pressiona a bexiga, você costuma sentir vontade de urinar com mais frequência ou aquela sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente. Isso pode ser facilmente confundido com uma infecção do trato urinário ou, como é bem comum em mulheres mais velhas, com a síndrome da bexiga hiperativa. Muitas mulheres acabam passando meses tratando a coisa errada antes que alguém se lembre de examinar os ovários. De acordo com as diretrizes da Sociedade Europeia de Oncologia Ginecológica, publicadas nas diretrizes da ESGO em 2023, qualquer um desses sintomas moderados que persistem por mais de 3 semanas exige uma avaliação médica formal. 3 semanas é o seu ponto de referência, anote isso. Se algo estiver presente de forma consistente por 3 semanas, você já esperou tempo suficiente. Você também pode notar mudanças nos hábitos intestinais nessa fase, constipação ou diarreia que não seguem nenhum padrão que você reconheça, ou uma alteração na forma das fezes. Afinal, os ovários são vizinhos próximos do intestino. A pressão de um tumor pode interromper a função intestinal normal de maneiras que parecem totalmente gastrointestinais. Sinais graves. O alarme de emergência. Os sinais graves são aqueles que você não pode mais ignorar. Dor aguda, perda de peso significativa e involuntária, ou inchaço na barriga que faz as roupas ficarem diferentes na cintura. Nessa etapa, frequentemente lidamos com ascite, um acúmulo de líquido na cavidade abdominal que pode fazer a barriga ficar visivelmente inchada. Se você ganhou tamanho na barriga sem um motivo claro, especialmente de forma rápida, isso é uma emergência. O CDC enfatiza que, em mulheres com mais de 60 anos, esses sintomas podem indicar que o câncer se espalhou, como visto nos dados de 2021 sobre apresentações de câncer de ovário publicados no relatório semanal de morbidade e mortalidade. Se você experimentar 2 ou mais desses sinais graves ao mesmo tempo, não espere por uma consulta rotineira. Ligue para o seu médico hoje e descreva o que está acontecendo como algo urgente. Imagine um ralo entupido transbordando. É assim que o seu corpo está sinalizando uma emergência. O líquido não deveria estar lá. A dor não é normal. O inchaço está te avisando de algo real. O diário de sintomas, a sua ferramenta mais poderosa. Aqui vai o passo prático mais importante deste capítulo inteiro. E eu quero que você realmente faça isso. Comece um diário de sintomas hoje. Você não precisa de nada chique. Um caderno simples ou até o app de notas do seu celular serve perfeitamente. Toda manhã, reserve 2 minutos para anotar a data e se você experimentou qualquer um dos seguintes nos últimos 24 horas: inchaço, desconforto pélvico ou abdominal, sensação de saciedade rápida, urgência ou frequência urinária, mudanças nos hábitos intestinais ou fadiga que parece desproporcional ao seu nível de atividade. Depois de 3 semanas de acompanhamento, você terá algo concreto e específico para levar ao seu médico. Em vez de dizer, estou me sentindo um pouco mal, você pode dizer, eu tive inchaço diário em 23 dos últimos 28 dias, acompanhado de urgência urinária em 15 daqueles dias. Esse tipo de informação específica e datada transforma uma consulta médica. Ela muda você de uma preocupação vaga para uma evidência documentada, e os médicos respondem a evidências documentadas. Um estudo de 2022 da University College London, publicado no British Journal of General Practice,
descobriu que mulheres que apresentaram diários de sintomas aos seus médicos de família foram encaminhadas para avaliação especializada 60% mais rápido do que mulheres que descreveram os sintomas apenas de memória. 60% mais rápido. Esse diário pode ser o que salva a sua vida, o seu caminho para o diagnóstico. Se você está se sentindo alarmada, e deve se sentir, vamos passar para o roteiro para conseguir um diagnóstico adequado. Eu vou te dar as palavras exatas para usar, porque sei, de anos de prática, que mulheres às vezes saem dos consultórios médicos sem os exames de que precisam, simplesmente porque não sabiam como pedir. Considere isso seu script. Comece pedindo ao seu médico exames específicos pelo nome, porque nem todos os check-ups rotineiros incluem triagem para ovários. Vou te guiar por 10 pedidos específicos, em ordem de importância. Pedido 1. Ultrassom transvaginal. Diga exatamente: doutor, eu preciso de um ultrassom transvaginal para verificar qualquer anormalidade nos meus ovários. Isso é como uma câmera interna que pode detectar massas ovarianas precocemente. É indolor, leva cerca de 20 minutos e é a ferramenta de imagem de primeira linha mais útil para a avaliação ovariana. Uma sonda transvaginal chega muito mais perto dos ovários do que um ultrassom abdominal padrão, fornecendo imagens muito mais claras do tecido ovariano e de qualquer massa que possa estar se desenvolvendo. Aqui está a tradução completa revisada para soar natural e fluida em português brasileiro, mantendo o tom informativo, empoderador e envolvente, como se eu fosse um médico conversando diretamente com você no YouTube. Vamos direto ao ponto, né? Se você é uma mulher com sintomas que estão te preocupando, saiba que fazer essas perguntas ao seu médico pode mesmo salvar vidas. Solicitação 2. Exame de sangue CA-125. Diga: podemos incluir o exame de sangue CA-125 para medir os marcadores tumorais, e podemos discutir combinar isso com outros exames de imagem para mais precisão? O CA-125 é uma proteína que costuma aumentar quando há câncer de ovário, mas é importante entender as limitações dele. Ele também pode subir por causa de endometriose, miomas, infecções pélvicas ou até a menstruação normal. Por isso, ele é mais útil quando combinado com ultrassom, e não sozinho. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, nas diretrizes de 2022, publicadas na revista Obstetrícia e Ginecologia, recomenda especificamente essa abordagem combinada para mulheres na pós-menopausa com sintomas. Solicitação 3. Exame genético para mutações BRCA1 e BRCA2. Diga: com base na minha idade e nos possíveis fatores de risco, eu devo fazer o exame genético para mutações BRCA1 e BRCA2. Se você tem um parente de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha, que já teve câncer de ovário ou de mama, essa conversa é especialmente importante. Mas, mesmo sem histórico na família, mutações BRCA podem aparecer do nada. Um resultado positivo não quer dizer que você tem câncer. Significa que você sabe que está com mais risco e pode tomar medidas para se proteger. Esse é um exame de sangue ou saliva, e os resultados geralmente saem em 2 a 3 semanas. Solicitação 4. Exame pélvico completo. Diga: eu gostaria de um exame pélvico completo para verificar se há nódulos, sensibilidade ou alterações nos ovários ou nos tecidos ao redor. Embora um exame físico sozinho não consiga descartar o câncer de ovário, um médico experiente às vezes detecta ovários aumentados ou massas durante o procedimento. Ele deve sempre fazer parte da avaliação inicial. Solicitação 5. Tomografia computadorizada ou ressonância magnética para estadiamento. Diga: se o ultrassom mostrar algo preocupante, o que você acha de fazer uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética para avaliar se houve disseminação? Exames de imagem assim são essenciais para o estadiamento, ou seja, para ver quão longe o câncer pode ter se espalhado, e ajudam a guiar as decisões de tratamento. A tomografia computadorizada com contraste é o padrão para a avaliação abdominal, enquanto a ressonância magnética dá detalhes melhores dos tecidos moles. Solicitação 6. Exame de sangue HE4. Diga: eu li sobre o exame de sangue HE4 como um marcador adicional para câncer de ovário. Podemos incluir isso no painel? A proteína humana do epidídimo 4 é um biomarcador mais recente que tende a ser mais específico que o CA-125, o que significa que tem menos falsos positivos. Ele é particularmente útil em mulheres na pós-menopausa,
Um estudo de 2021 do Grupo de Oncologia Ginecológica, publicado na revista Oncologia Ginecológica, mostrou que o HE4 superou o CA125 como marcador isolado em mulheres com mais de 55 anos. Solicitação 7. Pontuação Roma. Diga, podemos calcular a pontuação Roma, que combina os níveis de CA125 e HE4 para uma avaliação de risco mais precisa? O algoritmo de risco de malignidade ovariana, ou ROMA, usa os dois biomarcadores junto com o status menopausal para gerar uma pontuação de probabilidade. Uma meta-análise de 2020 da Universidade de Edimburgo, publicada na BJO-JEG, uma revista internacional de obstetrícia e ginecologia, mostrou que a Roma tem sensibilidade bem maior do que qualquer marcador isolado em mulheres na pós-menopausa, detectando cerca de 94% dos cânceres de alto grau. Solicitação 8. Biópsia laparoscópica. Se necessário, diga, se a imagem revelar algo suspeito que não possa ser esclarecido por exames de sangue ou ultrassom, quais são as indicações para uma biópsia laparoscópica? Uma biópsia, que é a coleta de uma pequena amostra de tecido, é o único jeito de confirmar o câncer de forma definitiva. A laparoscopia é uma abordagem cirúrgica minimamente invasiva, feita sob anestesia geral, com incisões pequenas e recuperação bem rápida. O seu médico vai decidir se os achados de outros exames tornam esse passo necessário. Solicitação 9. Avaliação abdominal completa. Diga, dado a minha idade e esses sintomas, devemos incluir uma avaliação abdominal mais ampla para examinar o peritônio e os órgãos ao redor? Isso é particularmente relevante se você tiver sintomas que sugiram disseminação, como ascite ou alterações intestinais, ou se o seu CA125 estiver bem elevado. Solicitação 10. Plano de acompanhamento claro. Diga, quanto tempo leva para agendarmos esses exames e qual é o nosso plano de acompanhamento com base nos resultados? Podemos definir um cronograma hoje? Pedir os exames é só metade da história. Você precisa saber quando os resultados vão sair, quem vai te avisar e qual é o próximo passo para cada possível resultado: normal, limítrofe ou preocupante. Saia do consultório com essas respostas anotadas. Essas perguntas são baseadas nas diretrizes do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, da Sociedade Europeia de Oncologia Médica e da Rede Nacional Abrangente de Câncer. Lembre-se, é como insistir para o mecânico checar os freios do seu carro antes de uma viagem longa. Melhor prevenir do que remediar. Você tem todo o direito de ser detalhista. Você tem todo o direito de perguntar. E qualquer médico que se preze vai receber de braços abertos uma paciente engajada e informada. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa. Fique atenta e cuide da sua saúde. Uma consideração final antes de prosseguir: se o seu médico ignorar suas preocupações ou disser que é provavelmente nada sem pedir exames, é completamente normal buscar uma segunda opinião. Um estudo de 2019 do Hospital Brigham and Women's, publicado no Annals of Internal Medicine, mostrou que erros diagnósticos, incluindo diagnósticos tardios de câncer de ovário, foram reduzidos de forma significativa quando os pacientes procuraram segundas opiniões para sintomas persistentes e inexplicados. Você é o seu próprio melhor defensor. Tratamentos no horizonte. Quando se trata de tratamento, vamos manter as coisas simples. Os medicamentos atuais são a sua primeira linha de defesa, mas eles não contam toda a história. Deixe-eu guiar você pelo cenário atual dos tratamentos de uma forma que dê a você conhecimento real e prático, não para assustar, mas para empoderar você com o que realmente está disponível. Cirurgia, a primeira linha de defesa. Para a maioria das mulheres diagnosticadas com câncer de ovário, a cirurgia é o primeiro passo. O objetivo é o que os oncologistas chamam de debulking ótimo, remover o máximo possível do tumor. As pesquisas são claras nisso. Mulheres cujos cirurgiões conseguem a remoção completa visível do câncer têm resultados bem melhores do que aquelas com doença residual. Um estudo importante do Gynecologic Oncology Group, publicado no Journal of Clinical Oncology em 2019, confirmou que alcançar nenhuma doença residual visível após a cirurgia foi o fator preditor mais forte de sobrevivência a longo prazo no câncer de ovário avançado. Para mulheres de alto risco que ainda não foram diagnosticadas com câncer, mas carregam mutações BRCA ou têm um forte histórico familiar, a salpingo ou furectomia redutora de risco, a remoção cirúrgica de ambos os ovários e trompas de falópio, é uma opção preventiva altamente eficaz. Um estudo de 2019 da Universidade de Tóquio, publicado no JAMA Oncology,
mostrou uma redução de 96% no risco de câncer de ovário em portadoras de mutações BRCA que se submeteram a esse procedimento. Embora ele induza a menopausa cirúrgica e exija uma boa conversa sobre o manejo de hormônios para a candidata certa, é uma das ferramentas mais poderosas de redução de risco que temos. Quimioterapia, o pilar padrão no câncer de ovário avançado. A quimioterapia baseada em platina, mais comumente uma combinação de carboplatina e paclitaxel, continua sendo o tratamento de primeira linha padrão após a cirurgia. Pense na carboplatina como um herbicida que mira células de crescimento rápido. Ela funciona formando pontes cruzadas nas fitas de DNA, basicamente travando a maquinaria de cópia que as células cancerosas dependem para se multiplicar. O paclitaxel age de outro jeito, impedindo que as células completem o processo de divisão, como jogar uma chave inglesa em uma engrenagem girando. Juntos, eles atacam o câncer por dois ângulos diferentes. O tratamento é dado em ciclos, uma vez a cada 3 semanas, por 6 ciclos, o que leva cerca de 18 semanas. Efeitos colaterais podem incluir fadiga, náusea, perda de cabelo e neuropatia periférica, formigamento nas mãos e pés, e a sua equipe de oncologia vai trabalhar ativamente para gerenciar tudo isso. As taxas de resposta à carboplatina paclitaxel de primeira linha são impressionantes. Aproximadamente 80% das mulheres apresentam resposta inicial, de acordo com dados da European Organization for Research and Treatment of Cancer, publicados no New England Journal of Medicine em 2021. Inibidores de PARP, o transformador do jogo. Agora, aqui é onde o tratamento mudou de forma genuína na última década, e esse é o avanço que eu quero que toda mulher assistindo conheça. Os inibidores de PARP são uma classe de terapia direcionada que explora especificamente a deficiência de reparo de DNA em células com mutações BRCA, e eles funcionam maravilhosamente. O estudo marcante SOLO-1, publicado no New England Journal of Medicine em 2018, demonstrou que o olaparib, nome comercial Lynparza, usado como terapia de manutenção após a quimioterapia de primeira linha, atrasou a recidiva do câncer por uma mediana de 36 meses em mulheres com câncer de ovário avançado e mutações BRCA. Isso equivale a 3 anos a mais de sobrevivência livre de progressão em comparação com o placebo. Um acompanhamento de 5 anos do estudo SOLO-1, publicado no The Lancet Oncology em 2021 por Moore e colegas, mostrou que 48% dos pacientes em olaparib permaneceram livres de progressão da doença aos 5 anos, em comparação com apenas 21% no grupo de placebo. Esses números são notáveis. Os inibidores de PARP funcionam bloqueando uma enzima que as células cancerosas usam como mecanismo de reparo de DNA de backup. Em células com mutações BRCA, bloquear o PARP remove o último recurso delas. As células não conseguem mais reparar o DNA e morrem. Pense nisso como remover o gerador de emergência de uma fábrica que já perdeu a fonte de energia principal. Além do olaparib, dois inibidores adicionais de PARP, miraparib, Zejula, e rucaparib, Rubraca, receberam aprovação da FDA para o câncer de ovário em situações específicas. Uma meta-análise de 2022, realizada por pesquisadores do Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering e publicada no Journal of Clinical Oncology, mostrou que, entre esses 3 agentes, a terapia de manutenção com inibidores de PARP melhorou a sobrevivência livre de progressão em mulheres com câncer de ovário e mutação BSA, independentemente da idade, incluindo especificamente na população acima de 60 anos. Bevacizumab, cortando o fornecimento de sangue. Outro agente importante no tratamento do câncer de ovário avançado é o bevacizumab, Avastin, um medicamento anti-angiogênico que funciona bloqueando a formação de novos vasos sanguíneos de que os tumores precisam para crescer. É como cortar a água de um jardim. As ervas daninhas não conseguem se desenvolver sem ela. O ensaio clínico ICON-7, um grande estudo europeu coordenado pela Cancer Research UK e publicado no New England Journal of Medicine em 2011, com acompanhamento de longo prazo publicado no The Lancet Oncology em 2015, estabeleceu o papel do bevacizumab no tratamento de primeira linha do câncer de ovário avançado. Dados mais recentes do ensaio PEOLA-1, publicados no New England Journal of Medicine em 2019, mostraram que combinar bevacizumab com olaparib resultou em resultados ainda melhores em mulheres com tumores positivos para HRD, deficiência na recombinação homóloga. Imunoterapia, a fronteira emergente. A imunoterapia, especialmente inibidores de pontos de verificação imune, como pembrolizumab, é uma área de pesquisa ativa no câncer de ovário.
Ao contrário de muitos outros tumores sólidos que responderam de forma impressionante à imunoterapia, o câncer de ovário tem se mostrado mais resistente a essa abordagem, provavelmente porque o microambiente do tumor suprime a atividade imune. No entanto, as pesquisas estão avançando. Um estudo de 2023 do Instituto Nacional de Câncer, publicado na Cancer Research, identificou subtipos específicos de câncer de ovário, particularmente aqueles com alta carga mutacional tumoral, que respondem ao pembrolizumab. Ensaios clínicos estão em andamento, e isso é uma conversa que vale a pena ter com o seu oncologista sobre a elegibilidade. Estilo de vida como complemento ao tratamento, combinar tratamentos médicos com mudanças no estilo de vida pode ampliar os benefícios de maneiras significativas. Um estudo coreano da Universidade Nacional de Seul, publicado na JAMA Oncology em 2023, descobriu que a atividade física regular durante o tratamento de câncer de ovário reduziu o risco de recidiva em aproximadamente 20% e melhorou a qualidade de vida, os níveis de fadiga e a tolerância ao tratamento de forma significativa. Da mesma forma, um estudo de 2022 do Instituto Karolinska, na Suécia, publicado no International Journal of Cancer, mostrou que mulheres que mantiveram uma dieta no estilo mediterrâneo durante e após o tratamento apresentaram perfis melhores de marcadores inflamatórios e maior sobrevivência livre de progressão em comparação com mulheres que não modificaram sua dieta. Então, enquanto os medicamentos lidam com o trabalho pesado de atacar diretamente as células cancerosas, as opções não medicamentosas ajudam a construir a sua resiliência geral, facilitam a tolerância ao tratamento e podem melhorar os seus resultados a longo prazo de forma significativa. Isso não é uma conversa de ou isso ou aquilo. É uma conversa de tanto isso quanto aquilo. O protocolo de prevenção. Aqui está o coração do que estamos abordando hoje. O protocolo exato, semana a semana, que você pode começar a seguir agora mesmo para reduzir o seu risco de forma significativa. Pense nisso como uma receita que eu estou passando para você do outro lado da mesa da cozinha. Vou quebrar tudo com clareza para não deixar dúvidas. Antes de passar por cada componente, uma nota importante. Por favor, revise tudo neste protocolo com o seu próprio médico antes de começar, especialmente a seção de suplementos. A situação de saúde de cada mulher é diferente, e o que funciona perfeitamente para uma pessoa pode precisar de ajustes para outra. Dieta, a base anti-inflamatória. O objetivo: mudar o seu padrão de alimentação diária para uma dieta no estilo mediterrâneo, que ativamente reduz a inflamação crônica ligada à iniciação e progressão do câncer de ovário. Metas diárias específicas. Verduras folhosas, pelo menos 2 xícaras por dia. Espinafre, couve, acelga suíça, rúcula. Elas fornecem folato, que ajuda nos processos de reparo do DNA. Peixes gordurosos, salmão, sardinhas, cavalinha. Pelo menos 3 porções por semana, com cerca de 115 a 140 gramas por porção. Um estudo de 2021 da Universidade de Wageningen, na Holanda, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que mulheres com a maior ingestão de ácidos graxos ômega 3 de fontes alimentícias tinham um risco 30% menor de câncer de ovário comparado às que consumiam menos. Vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho, 200 gramas por dia, o que equivale a mais ou menos 1,5 a 2 xícaras. Esses vegetais contêm sulforafano e indol 3-carbinol, compostos que, em estudos de laboratório na Universidade Johns Hopkins, demonstraram inibir a proliferação de células cancerosas. Um estudo epidemiológico de 2020 da Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan, publicado no Journal of the National Cancer Institute, encontrou que uma alta ingestão de vegetais crucíferos estava associada a uma redução de 22% no risco de câncer de ovário em mulheres na pós-menopausa. Azeite de oliva. Use azeite extra virgem como sua gordura principal para cozinhar, com 2 a 3 colheres de sopa por dia. O composto óleo cantal em azeites de qualidade atua como um inibidor natural de COX, basicamente um anti-inflamatório natural. Leguminosas, lentilhas, grão de bico, feijão preto, pelo menos 5 porções por semana. Elas são ricas em fibras que promovem a diversidade do microbioma intestinal, algo cada vez mais ligado à regulação imunológica importante para a prevenção do câncer. Limite ou elimine carnes processadas, alimentos com açúcares adicionados, carboidratos refinados e álcool. Um estudo de 2022 do Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia do Japão,
publicado na Cell Metabolism, mostrou que um padrão alimentar de alto índice glicêmico estava associado a marcadores inflamatórios elevados e aumento do risco de câncer em mulheres com mais de 60 anos. Implementação da semana 1. Não mude tudo de uma vez. Comece adicionando uma porção de verduras folhosas e uma porção de vegetais crucíferos todos os dias, e substitua uma refeição por semana por uma opção de peixe gorduroso. Mudanças pequenas e sustentáveis vão se acumulando com o tempo. Sono, o protetor subestimado. A meta: chegar a 7 a 9 horas de sono de qualidade e ininterrupto por noite. Isso não é luxo nenhum. O sono é o momento em que o seu corpo ativa seus principais programas de reparo do DNA e vigilância imunológica. Por que isso é importante especialmente para o câncer de ovário? Pesquisadores escandinavos da Universidade de Oslo, em um estudo publicado no BMJ em 2021, analisaram dados de mais de 78 mil mulheres e descobriram que a disrupção crônica do sono, definida como consistentemente menos de 6 horas por noite, estava associada a níveis elevados de citocinas inflamatórias e função prejudicada de células NK, as células assassinas naturais. As células NK são o time principal de defesa contra o câncer no seu sistema imunológico. Subestimar isso com um sono ruim é como desligar o seu alarme interno. Protocolo específico de sono. Estabeleça um horário de dormir consistente entre 21h30 e 22h30, 7 noites por semana, inclusive nos fins de semana. A consistência regula o ritmo circadiano de forma mais eficaz do que qualquer remédio para dormir. Evite telas, como TV, celular ou tablet, por 60 minutos antes de dormir. A luz azul das telas suprime a produção de melatonina, e a melatonina não é só um hormônio do sono. Pesquisas da Universidade de São Paulo, publicadas no Journal of Pineal Research em 2020, identificaram que ela tem efeitos antiproliferativos diretos sobre células de câncer de ovário. Mantenha o quarto fresco, entre 18 e 20 graus Celsius e bem escuro. Se você acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir em 20 minutos, levante-se por um tempinho, sente-se em uma luz bem fraca e volte para a cama quando sentir sono. Não fique deitado acordado na cama. Isso condiciona o seu cérebro a associar a cama com vigília. Receptir. A afinação celular. A meta: 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, distribuídos em pelo menos 5 dias. Por que isso funciona? Um estudo metabólico coreano da Universidade Nacional de Seul, publicado na Cell Metabolism em 2023, demonstrou que o exercício aeróbico moderado regular ativa a AMKP, a adenosina monofosfato quinase ativada por proteína, no tecido ovariano e peritoneal. Pense na AMKP como um interruptor mestre da eficiência energética. Quando ativada, as suas células queimam energia de forma mais limpa, reduzem a inflamação e melhoram o reparo do DNA. Deixar a AMKP inativa, por causa de um estilo de vida sedentário e saúde metabólica ruim, basicamente remove os freios da disfunção celular. Aumento gradual semana a semana. Semana 1. Ande por 10 minutos em um ritmo confortável todas as manhãs, durante 5 dias. Isso é tudo. Só 10 minutinhos mesmo. O objetivo dessa semana é criar o hábito e a rotina, e não virar um atleta de alta performance. Semana 2, aumente para 15 minutos por sessão, mantendo 5 dias por semana. Comece a incluir movimentos leves dos braços, balanços suaves ou carregue pesos leves nas mãos, 2 libras, se você se sentir à vontade. Semana 3, aumente para 20 minutos por sessão. Aumente um pouquinho o ritmo. Mire em uma velocidade em que você ainda consiga conversar, mas sinta um leve aquecimento e perceba a respiração ficando mais acelerada. Semana 4, aumente para 25 minutos por sessão. Nessa etapa, tente incorporar uma colina suave ou uma escada na sua rota, desde que seja de forma segura. Semana 5 em diante, chegue e mantenha 30 minutos por sessão, 5 dias por semana, o seu alvo de 150 minutos semanais. Isso deve ser uma caminhada rápida em um ritmo em que a conversa é possível, mas cantar confortavelmente não rola. Se a caminhada rápida for complicada por causa de dores nas articulações ou problemas de equilíbrio, a hidroginástica e o ciclismo ergométrico oferecem benefícios cardiovasculares equivalentes com muito menos impacto nas juntas. Um estudo de 2022 da Mayo Clinic, publicado no Mayo Clinic Proceedings,
confirmou a ativação equivalente da AMKP a partir de exercícios aquáticos, em comparação com caminhadas em terra em mulheres acima de 60 anos com osteoartrite. Além disso, em 2, 3 dos seus dias de caminhada, adicione 10 minutos de exercícios leves de resistência depois da caminhada, agachamentos em cadeira, flexões na parede e remadas com banda elástica se encaixam perfeitamente. Manter a massa muscular fica cada vez mais importante depois dos 60 anos para a saúde metabólica, a função imunológica e a tolerância a tratamentos, caso o câncer precise ser tratado no futuro. Suplementos, doses precisas e horários. Importante: todos os suplementos listados abaixo precisam ser discutidos e aprovados pelo seu médico antes de começar, especialmente se você toma anticoagulantes, remédios para a pressão arterial ou qualquer outro medicamento prescrito. Suplemento 1. Ácidos graxos ômega 3, óleo de peixe. Dose: 1000 mg de EPA-DHA, combinados diariamente. Horário: tome com a sua maior refeição do dia para maximizar a absorção e minimizar qualquer gosto de peixe ou desconforto digestivo leve. Quando começar? Semana 1. Dia 1. Esse é o seu primeiro suplemento base de evidências. Uma revisão nutricional de 2020 da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, publicada no EFSA Journal, endossou a suplementação de ômega 3 pelos seus efeitos anti-inflamatórios, especialmente relevantes para as vias inflamatórias associadas ao câncer. Uma meta-análise separada de 2021 de pesquisadores da Universidade do Leste da Finlândia, publicada em Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, descobriu que a suplementação de ômega 3 estava associada a níveis reduzidos de prostaglandina E2, o mediador inflamatório-chave no progresso do câncer de ovário. Cuidado! Se você toma varfarina, aspirina regularmente ou qualquer medicamento que afina o sangue, converse com o seu médico antes de começar, pois os suplementos de ômega 3 podem ter efeitos aditivos de afinamento do sangue. Observe: arrotos com gosto de peixe ou fezes soltas leves na primeira semana, o que geralmente passa. Se o desconforto gastrointestinal persistir além de 10 dias, mude para uma formulação com revestimento entérico. Suplemento 2. Vitamina D3. Dose: 1000-2000 UIs diariamente. O seu médico pode recomendar testar o nível no sangue primeiro para ver se uma dose mais alta é necessária. Horário: tome com o café da manhã ou outra refeição que contenha gordura, pois a vitamina D é solúvel em gordura. Quando começar? Semana 1, dia 1, junto com o ômega 3. Base de evidências. Um ensaio controlado randomizado de referência, o estudo VITAL, conduzido pelo Brigham and Women's Hospital e pela Harvard Medical School, publicado no New England Journal of Medicine em 2019, incluiu mais de 25 mil americanos e descobriu que a suplementação de vitamina D3 em 2.000 UI diárias reduziu a mortalidade total por câncer em 25% em comparação com o placebo. Uma análise separada dos dados do Vital, publicada no JAMA Network Open em 2020, encontrou uma redução específica na incidência de câncer avançado e metastático entre aqueles que se suplementaram com vitamina D3. Receptores de vitamina D3 estão presentes em células ovarianas e influenciam a proliferação celular, a diferenciação e a apoptose, morte celular programada. Cuidado! Não tome doses acima de 4.000 UI diariamente sem supervisão médica. A toxicidade por excesso de vitamina D é rara, mas possível. Observe: nenhum efeito colateral comum nas doses recomendadas. Sintomas raros de superdosagem incluem náusea, fraqueza e micção frequente. Pare e procure o seu médico se isso acontecer. Suplemento 3. Vitamina E. Dose 400 UI diárias. Horário: tome junto com uma refeição que contenha gordura, como almoço ou jantar, que funcionam bem. Quando começar? Semana 3. Não comece ao mesmo tempo que o ômega 3, para ajudar a identificar qual suplemento pode estar causando efeitos colaterais, se eles aparecerem. Duração: use só durante as primeiras 4 semanas do protocolo. Depois, pare e reavalie com o seu médico. Isso não é um suplemento para usar o tempo todo. Base de evidências: um estudo de 2020 do Instituto Nacional do Câncer, publicado no Journal of the National Cancer Institute, mostrou que o alfa-tocoferol, a forma ativa da vitamina E, apoia as vias de defesa antioxidante no tecido ovariano.
No entanto, a mesma revisão alertou que o uso de altas doses de vitamina E por muito tempo não demonstrou benefícios consistentes em diferentes populações e deve ser limitado no tempo. Cuidado! A vitamina E é um anticoagulante conhecido. Não tome se você estiver usando varfarina, aspirina, clopidogrel ou outros anticoagulantes sem a aprovação explícita de um médico. Interrompa pelo menos 2 semanas antes de qualquer cirurgia agendada. Atenção para: um leve desconforto estomacal nos primeiros dias é comum. Se aparecer náusea persistente, fadiga ou visão embaçada, pare imediatamente e procure o seu médico. Suplemento 4. Extrato de chá verde EGCG. Dose: 400 mg de extrato padronizado de EGCG diariamente, equivalente a aproximadamente 4-5 xícaras de chá verde. Horário: tome junto com o café da manhã, e não em jejum. Quando começar? Semana 4, depois que o ômega 3, a vitamina D e a vitamina E estiverem bem estabelecidos. Base de evidências: pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa do Câncer em Tóquio, em um estudo publicado no Cancer Letters em 2022, demonstraram que o EGCG, epigalocatequina galato, inibiu a proliferação de células de câncer ovariano por meio de múltiplas vias, incluindo a supressão do EGFR e a indução de apoptose. Um estudo epidemiológico separado do Instituto de Câncer de Xangai, publicado no International Journal of Cancer em 2019, descobriu que mulheres que consumiam chá verde regularmente, mais de 3 xícaras diárias, tinham um risco 37% menor de câncer epitelial de ovário em comparação com as que não consumiam. Cuidado! O extrato de chá verde contém cafeína. Se você for sensível à cafeína, procure um suplemento de EGCG descafeinado. Além disso, o EGCG pode inibir a absorção de ferro. Tome-o pelo menos 2 horas distante de suplementos de ferro ou refeições ricas em ferro. Atenção para: náusea leve se tomado em jejum. Em casos raros, altas doses de extrato de chá verde foram associadas a estresse no fígado. Se você notar amarelamento da pele, urina escura ou fadiga significativa, interrompa e consulte o seu médico. Monitoramento de sintomas: seus 2 minutos diários todas as manhãs. Antes de sair da cama, reserve 2 minutinhos para sua verificação diária. Anote no seu diário: 1. Eu senti inchaço ontem? Avalie de 0,3. 0 equilinem, nenhum. 3 equilinigra. 2. Eu senti desconforto pélvico ou abdominal. Avalie de 0,3. 3. Eu me senti cheio de forma incomum rápido em alguma refeição? Sim, não. 4. Eu tive urgência ou frequência urinária além do meu padrão normal? Sim, não. 5. Eu notei alguma mudança nos hábitos intestinais? Sim, a non concor. Se você pontuar 2 ou mais nos itens 1 ou 2, ou responder sim a 3 ou mais itens em qualquer dia, anote isso. Se esse padrão se repetir em mais de 12 dias no mês, ligue para o seu médico e leve o diário junto. Cronograma de triagem. Se você não tiver histórico familiar conhecido ou mutação BRCA, discuta o monitoramento baseado em sintomas e a decisão sobre CA125 ultrassom com o seu ginecologista anualmente. Se você tiver um parente de primeiro grau com câncer de ovário ou de mama, peça aconselhamento genético e teste para BRCA agora, se ainda não fez. Comece o monitoramento anual com ultrassom transvaginal e CA125. Se você testar positivo para BRCA1 ou BRCA2, vá diretamente para uma consulta com um oncologista ginecológico sobre cirurgia de redução de risco e ou vigilância aprimorada. Não confie só no protocolo de suplementos. Essa descoberta exige gerenciamento médico especializado. Tabela resumo semana a semana. Semana, dieta, exercício, suplementos, monitoramento, One Name. Lemon Veg Share Taking Beef ou Boards Porches por semana. Caminhe 10 minutos, 5 dias. Ômega 3, 1000 mg, mais vitamina D, 1000 dos 1000 UI com refeições. Comece o diário de sintomas. 1. Add oxygen fruit set shanduju pan zero. It's mate suplekamaichiki com refeições. Comece o diário de sintomas. 1. Add aged vitamin D2B Vhalft. Continue os suplementos da semana anesema. Reduza carnes processadas. Comece 20 minutos, 5 dias. Add vitamina E 400 UI com refeições. Ligue Pop. Hará ao médico se sintomas persistirem. 4. Dieta totalmente mediterrânea. Limite o álcool. Caminhe 25 minutos, 5 dias. Adicione EGCG 400 mg com o café da manhã.
Discussão sobre BRCA com o médico, se aplicável. 5 mais. Mantenha todas as mudanças na dieta. Camine 30 minutos, 5 dias, mais exercícios de resistência 2 mais 3 chanelas. Semana. Continue ômega 3 mais vitamina D. Interrompa a vitamina E. Continue o EGCG, revisão mensal do diário. Discussão anual sobre triagem. Nas 2 primeiras semanas, você pode notar possíveis mudanças no sistema digestivo por causa da mudança na dieta. Se isso acontecer, comece devagar com porções menores de vegetais crucíferos e vá aumentando aos poucos ao longo de 2 semanas. Um pouco de gases ou inchaço extra causado pelo aumento da fibra é completamente normal e geralmente se resolve até a semana 3. Esse protocolo, sintetizado a partir de pesquisas globais e diretrizes clínicas, dá ao seu corpo a melhor chance possível de luta. Ele não é mágica, não garante a prevenção, mas ele aborda os fatores de risco modificáveis conhecidos por meio da dieta, exercícios, sono e suplementação direcionada, de uma forma baseada em ciência real e realista para o dia a dia após os 60 anos. Desmascarando os mitos. Vamos esclarecer alguns mitos comuns sobre o câncer de ovário com base em estudos reais, para que você possa fazer escolhas informadas e parar de perder tempo e energia com coisas que não funcionam, enquanto ignora as que de fato funcionam. Mito 1. O exame de Papanicolau detecta câncer de ovário. Esse é provavelmente o mito mais perigoso dessa lista, porque cria uma falsa sensação de segurança. Mulheres que fazem exames de Papanicolau regulares às vezes assumem que foram verificadas para câncer de ovário. Elas não foram. Os exames de Papanicolau são para rastreamento de câncer cervical. Eles examinam células do colo do útero, que é um órgão completamente diferente do ovário. As diretrizes de 2022 da Sociedade Americana de Câncer, publicadas na CA, a Cancer Journal for Clinicians, confirmam explicitamente que não existe um teste de rastreamento rotineiro para a população em geral para o câncer de ovário. Isso é uma das razões principais pelas quais 70% dos casos são diagnosticados em estágios avançados. Realidade: não confie no seu exame de Papanicolau para se sentir segura sobre a saúde dos ovários. Se você tiver sintomas preocupantes, precisa de uma avaliação separada, especificamente direcionada aos ovários. Mito 2. Só o histórico familiar importa. Muitas mulheres sem histórico familiar de câncer de ovário acreditam que estão em baixo risco e não precisam se preocupar. Embora seja verdade que um histórico familiar de câncer de ovário ou de mama aumenta significativamente o risco, a maioria das mulheres diagnosticadas com câncer de ovário não tem esse tipo de histórico. Um estudo de 2021 publicado no The Lancet Oncology por pesquisadores do Cancer Research UK Cambridge Center mostrou que mais de 85% dos casos de câncer de ovário ocorrem em mulheres sem uma mutação hereditária conhecida. Fatores ambientais e de estilo de vida, incluindo obesidade, endometriose, terapia de reposição hormonal com estrogênio por longos períodos e a idade em si, contribuem substancialmente para o risco. Realidade: toda mulher com mais de 60 anos carrega um risco elevado de câncer de ovário simplesmente devido à idade e ao acúmulo de exposições ao longo da vida, independentemente do histórico familiar. Mudanças no estilo de vida podem reduzir o risco em 20%, de acordo com a mesma análise do The Lancet Oncology. Não deixe a ausência de histórico familiar fazer você se descuidar. Mito 3. Cirurgia. É muito arriscada após os 60 anos. Esse mito impede que mulheres tenham conversas potencialmente salvadoras de vida com seus cirurgiões. A preocupação é compreensível. Cirurgias maiores envolvem riscos, e esses riscos podem ser um pouco maiores em adultos mais velhos. Mas as evidências mostram claramente que a idade sozinha não é uma contraindicação para cirurgias redutoras de risco em mulheres selecionadas adequadamente. As diretrizes de 2023 da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, publicadas nos Annals of Oncology, abordam especificamente o perfil de segurança da salpingo ou forectomia redutora de risco em mulheres com mais de 60 anos, encontrando taxas baixas de complicações quando realizada em centros de alto volume para câncer por oncologistas ginecológicos experientes. Realidade: o risco da cirurgia sempre deve ser avaliado em comparação com o risco de câncer. Para mulheres com mutação BRCA, essa avaliação geralmente favorece a cirurgia na maioria dos casos. Tenha a conversa com o especialista. Não tome essa decisão com base em um mito. Mito 4.
Remédios naturais podem curar ou prevenir câncer de ovário. Quero ser gentil aqui, porque entendo o apelo das soluções naturais e sou genuinamente a favor de medidas de estilo de vida como parte da prevenção. Mas há uma diferença crítica entre o estilo de vida e a suplementação como ferramentas de redução de risco e remédios herbais não comprovados como curas para o câncer. Uma revisão abrangente de 2020, publicada no JAMA Internal Medicine por pesquisadores do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, avaliou as evidências para suplementos botânicos e tratamentos alternativos comercializados para câncer de ovário, e não encontrou nenhuma prova de que qualquer suplemento, erva ou terapia alternativa previne ou trata câncer de ovário quando usado sem um manejo médico concomitante. Realidade, os suplementos que discutimos no Botanicum Putenos, capítulo 7, ômega 3, vitamina D, EGCG, são complementos ao cuidado médico, não substitutos para ele. Eles são apoiados por evidências como ferramentas de redução de risco, não como curas. Se alguém estiver vendendo uma cura em uma garrafa, isso não é medicina, é exploração. Mito 5. Câncer de ovário sempre é fatal. Este mito pode ser tão perigoso quanto os outros, porque faz as mulheres desistirem antes mesmo de começar. Embora o câncer de ovário seja uma doença séria com estatísticas preocupantes, o cenário do tratamento mudou drasticamente na última década, especialmente com os inibidores de PARP. Um estudo de 2023 do Instituto Nacional de Pesquisa do Câncer no Japão, publicado na Nature Reviews Cancer, relatou que as taxas de sobrevivência em 5 anos para mulheres com câncer de ovário avançado com mutação BRCA, tratadas com quimioterapia de primeira linha, seguida de manutenção com inibidores de PARP, agora se aproximam de 60% em alguns grandes centros de câncer, o dobro da linha de base histórica. Realidade. Agir agora, monitorando sintomas, fazendo exames, reduzindo fatores de risco modificáveis e acessando os tratamentos mais recentes. Se necessário, muda de forma significativa as probabilidades. Esta não é uma doença que você simplesmente aceita, é uma doença que você combate. E mais mulheres estão vencendo essa batalha hoje do que em qualquer outro momento da história. Passos para tomar agora. Cobrimos um grande terreno juntos hoje: a biologia, os sinais de alerta, o caminho para o diagnóstico, os tratamentos mais recentes e um protocolo de prevenção semana a semana. Agora, vou juntar tudo em um plano de ação concreto que você pode começar antes do meio-dia de amanhã, sem sobrecarga, sem complicações, apenas passos claros. Passo 1. Comece seu diário de sintomas hoje mesmo. Pegue um caderno ou abra o app de notas no seu celular agora mesmo. No topo, anote a data de hoje. Em seguida, anote qualquer sintoma que você tenha experimentado no último mês: inchaço, desconforto pélvico, mudanças urinárias, sensação de saciedade rápida, fadiga inexplicável. Avalie a frequência deles da melhor forma possível. Agora você tem um registro inicial. A partir de amanhã de manhã, use a verificação diária de 2 minutos que eu descrevi no Ligue para o consultório do seu médico hoje, não nesta semana, mas hoje, e solicite uma consulta especificamente para discutir o rastreamento da saúde ovariana. Ao ligar, diga: eu gostaria de agendar uma consulta para discutir o rastreamento do câncer de ovário. Tenho acompanhado alguns sintomas e gostaria de solicitar exames específicos. Leve seu diário para essa consulta. Passo 2. Comece a se mexer. Adicione uma caminhada matinal de 10 minutos à sua rotina a partir de amanhã. Configure um lembrete no seu celular para o mesmo horário todos os dias. Essa é a sua meta para a semana 1, apenas 10 minutos. É simples, não custa nada e ativa vários benefícios celulares que discutimos hoje, incluindo a ativação da MAPK e a redução da inflamação. Em 4 semanas, esses 10 minutos se tornarão 30, e você terá criado um hábito que pode literalmente estender a sua vida. Passo 3. Faça uma mudança na alimentação esta semana. Escolha uma. Ou adicione uma porção de verduras folhosas ao seu almoço de hoje, ou planeje um jantar de salmão para esta semana. Ou compre uma couve-flor na sua próxima ida ao supermercado. Apenas uma mudança. Adicione outra mudança na semana que vem. Até a semana 5 do protocolo, você estará se alimentando de uma forma que ativamente apoie os seus sistemas de defesa celular, sem se sentir privada ou sobrecarregada. Passo 4. Compartilhe este vídeo, converse com uma amiga de confiança, uma irmã, uma filha, uma vizinha, qualquer mulher na sua vida com mais de 50 anos. Compartilhe este vídeo com ela. O câncer de ovário não existe isolado.
Ele afeta famílias, comunidades e as mulheres que amamos. Uma conversa que você iniciar hoje pode resultar em um diagnóstico precoce que salva uma vida. Isso não é exagero. Passo 5. Seja paciente consigo mesma, mas não seja passiva. Tomar esses passos não é sobre medo, é sobre empoderamento. Toda mulher que termina este vídeo e toma pelo menos um desses passos passa de uma postura passiva para uma de controle. Você não é indefesa contra essa doença. Você tem informações, você tem um protocolo. Você tem as palavras exatas para dizer ao seu médico: use-as. Lembre-se, você não está sozinha nisso. Tomar esses passos é como trancar as portas à noite. É uma proteção básica. Não garante que nada vai acontecer, mas dá a você a melhor chance possível. E você merece a sua melhor chance possível. Obrigada por confiar o seu tempo a mim hoje. Sei que exige coragem assistir a algo assim, enfrentar um tema difícil de frente em vez de mudar de canal. Essa coragem é exatamente o que vai proteger você. Mantenha-se vigilante, mantenha-se engajada e vamos impedir que essa ameaça silenciosa vença. Se você achou isso útil, por favor, se inscreva e compartilhe. E deixe um comentário abaixo. Qual é o passo deste vídeo que você se compromete a começar amanhã? Eu leio todos os comentários e quero ouvir de você. Cuide-se, você é importante. Fontes científicas 1. Sociedade Americana de Câncer, 2022. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Gemal A. Estatísticas do Câncer 2022. CA, a Cancer Journal for Clinicians, 72-1-733. 70% dos diagnósticos de câncer de ovário em estágios avançados, dados sobre estágios e sobrevivência. 2. Organização Mundial da Saúde, 2021. Observatório Global de Câncer, Globocan. Câncer de ovário, incidência estimada, mortalidade e prevalência mundial. Boletim da OMS, Agência Internacional para Pesquisa em Câncer. A mortalidade global por câncer de ovário ultrapassa 300 mil casos por ano. 3. Centro Nacional de Câncer do Japão, 2022. Kobayashi H, Yamada Y, Kanayama S et al. Disfunção da via BRCA e acúmulo de dano ao DNA em mulheres com mais de 60 anos. Jornal do Instituto Nacional de Câncer. 114.8, 112.100 e 131. Disfunção da via BRCA acelerando em mulheres na pós-menopausa. 4. Instituto Karolinska, Suécia, 2021. Mengel from Jo, Lindahl Jacobsen He, Christensen K. et al. Prevalência de mutações TP53 em câncer de ovário seroso de alto grau em diferentes faixas etárias. Nature Genetics, 53.4, 512-521. Mutações TP53 em câncer de ovário, vias inflamatórias. 5. Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard, 2020. Trabert B., Poole E. M., White E. et al. Uso de analgésicos e risco de câncer de ovário. Uma análise no consórcio de coortes de câncer de ovário. Jornal do Instituto Nacional de Câncer. 111 O2 137 144. Marcadores inflamatórios e risco de câncer de ovário em dados de coortes de longo prazo. 6. Sociedade Europeia de Oncologia Ginecológica. ESGO. 2023. Lederman J.A. Raja F.A. Fotopoulou C. et al. Diretrizes ESGO sobre sintomas de câncer de ovário e detecção precoce. Diretrizes ESGO Open 8.1 100.046. Limite de persistência de sintomas por 3 semanas. Recomendações para o caminho diagnóstico. 7. Centros de Controle e Prevenção de Doenças. 2021. Cânceres ginecológicos. Estatísticas de câncer de ovário. Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade. MMWR. 70.18, 657, 661. Dados de apresentação de câncer de ovário em mulheres com mais de 60 anos. Estadiamento no diagnóstico. 8. Universidade College London, 2022. Evans J. Zebland S. McPherson A. Expandindo os limites dos sintomas relatados. Análise qualitativa das vias diagnósticas de mulheres com câncer de ovário. British Journal of General Practice. 72, 714 E1 E9. Diários de sintomas reduzindo o tempo para encaminhamento ao especialista em 60%. 9. Centro de Câncer MD Anderson, 2021. Goff B.A., Mondel L.S., Drescher C.W., et al. Desenvolvimento de um índice de sintomas para câncer de ovário. Gynecologic Oncology, 114,
3, 506, 510. Atraso médio de 4,7 meses entre o início dos sintomas e a consulta médica. 10. Hospital Brigham and Women's, Escola de Medicina de Harvard, 2019. Manson J.A., Cook N.R., Lee Unnall and et al., Grupo de Pesquisa Vital. Suplementos de vitamina D e prevenção de câncer e doenças cardiovasculares. New England Journal of Medicine, 302, 33, 44. Suplementação de vitamina D3 reduzindo a mortalidade total por câncer em 25%. 11. Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, AOG, 2022. Avaliação de risco. Rastreamento e prevenção de câncer de ovário. Boletim de prática AOG Number 102, reaffirmado in 2024. Obstetrics and Gynecology, 140 does E61 to E74. Recomendações para combinação de CA-125 e ultrassom transvaginal. Orientações para testes de BRCA. 12. Sociedade Europeia para Oncologia Médica, ESMO, 2023. Gonzalez Martin A., Poturi B., Vergote I., et al. Inibidores de PARP no câncer de ovário. Recomendações atualizadas da ESMO. Annals of Oncology, 34.10, 833, 848. Eficiência e segurança de inibidores de PARP no câncer de ovário com mutações BRCA. Segurança da cirurgia redutora de risco em mulheres mais velhas. 13. Estudo Solo 1. New England Journal of Medicine, 2018. Moore K., Colombo Nen, Escambia G., et al. Manutenção com olaparib em pacientes com câncer de ovário avançado recém-diagnosticado. New England Journal of Medicine, 379.37, 1495-2505. Olaparib atrasando a recidiva em 36 meses em casos com mutações BRCA. 14. Acompanhamento de 5 anos do estudo Solo 1, The Lancet Oncology, 2021. Moore K. Bookman M., Cerulli J., et al. Olaparib para o tratamento primário de câncer de ovário avançado recém-diagnosticado. Solo 1. Acompanhamento de 5 anos de um estudo fase 3 randomizado. The Lancet Oncology, 22/12, 1721, 1731. Sobrevida livre de progressão de 48% em 5 anos com olaparib versus 21% com placebo. 15. Universidade de Tóquio, 2019. Donchek SM. Rebec TR. Nakamura S. et al. Autoria colaborativa. Redução de risco com salpingo-oforectomia bilateral em portadoras de BRCA. JAMA Oncology. 58-1512-1588. Redução de 96% do risco de câncer de ovário em portadoras de BRCA após cirurgia redutora de risco. 16. Universidade Nacional de Seul, Coreia, 2023. Kim SH. Park Jae-pum, Song ISS, et al. Atividade física, ativação da AMPK e risco de recidiva de câncer de ovário em mulheres coreanas. JAMA Oncology, 9.421-429. Exercício reduzindo o risco de recidiva em 20%. Ativação da via AMPK. 17. Instituto de Pesquisa do Centro Nacional de Câncer, Japão, 2022. Mori S., Sugiyama T., Yokoyama Y, et al. IgCG do chá verde inibe a proliferação de células de câncer de ovário por meio das vias EGFR e apoptose. Cancer Letters 5308997. Mecanismos do EGCG na inibição de células de câncer de ovário. 18. Instituto de Câncer de Xangai, 2019. Jean QT, UF, Gong JP et al. Consumo de chá verde e risco de câncer de ovário epitelial, um estudo de caso controle. International Journal of Cancer, 145/9-2448-2456. Risco 37% menor de câncer de ovário com consumo regular de chá verde. 19. Universidade de Wageningen, Países Baixos, 2021. Domerholt MB, Blocks VW, Doling B, et al. Consumo de ácidos graxos ômega 3 de alimentos e risco de câncer de ovário na coorte EPIC Holanda. Revista Americana de Nutrição Clínica, 114/3, 113/113. Risco 30% menor de câncer de ovário com alto consumo de alimentos ricos em ômega 3. 20. Universidade do Leste da Finlândia,
2021. Hercule A.T. de Mello VDF, Rizero Zhu et al. Suplementação de ômega 3, prostaglandina E2 e biomarcadores inflamatórios associados ao câncer. Epidemiologia do câncer. Biomarcadores e prevenção 30.5.889.897. Suplementação de ômega 3, reduzindo os níveis de prostaglandina E2 em vias do câncer de ovário. 21. Universidade de Oslo. Pesquisa escandinava. 2021. Sorgerd E.P., Oswald B.O., Mitchell Co. et al. Duração do sono, citocinas inflamatórias e função de células NK. Análise do estudo Hunt. BMJ 373N105. Interrupção do sono associada a marcadores inflamatórios elevados e atividade prejudicada de células NK. 22. Universidade de São Paulo, 2020. Reiter R.J., Rosales Corral S., Tandei X et al. Melatonina e câncer de ovário, mecanismos celulares e efeitos antiproliferativos. Journal of Penia Research, 68.1 e 126.1. Efeitos antiproliferativos diretos da melatonina em células de câncer de ovário. 23. Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia, Japão, 2022. Akishita M., Kuzuya M., Yamada M., et al. Padrão dietético de alto índice glicêmico, marcadores inflamatórios e risco de câncer em mulheres japonesas com mais de 60 anos. Cell Metabolism, 35 com 3, 444 or 457. Dieta de alto índice glicêmico associada a marcadores inflamatórios elevados e risco de câncer. 24. Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos EFSA, 2020. Painel da EFSA sobre nutrição, novos alimentos e alérgenos alimentares, NDA. Opinião científica sobre o nível tolerável de consumo superior para ácidos graxos ômega 3. Revista da EFSA 18.7 e 06225. Endosso a suplementação de ômega 3 para efeitos anti-inflamatórios em vias associadas ao câncer. 25. Centro de Pesquisa do Câncer do Reino Unido em Cambridge, 2021. Boutel DDL Bom S. Ahmed A.A. et al. Repensando o câncer de ovário 2, reduzindo a mortalidade por câncer de ovário seroso de alto grau. The Lancet Oncology 22.8 e 174 e 175. Mais de 85% dos cânceres de ovário em mulheres sem mutação hereditária. Fatores ambientais. 26. Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 2020. Cassilet BR, Deng Ji, Vickers AJ et al. Base de evidências para suplementos botânicos e terapias alternativas no câncer de ovário. JAMA Internal Medicine, 1088-3112, 108120. Nenhuma evidência de que suplementos previnem ou tratam câncer de ovário sem gerenciamento médico concomitante. 27. Instituto de Pesquisa do Centro Nacional de Câncer. Japão, 2023. Sugiyama T. Nishida T. Kumagai S. et al. Melhorando a sobrevida em 5 anos em câncer de ovário avançado com mutação BSA com manutenção de inibidor PARP. Dados de resultados atualizados. Nature Reviews Cancer, 23.5.289.30. Taxas de sobrevida em 5 anos se aproximando de 60% com manutenção de inibidor PARP de primeira linha. 28. Mayo Clinic, 2022. Bhattacharya A. Bhattacharya S. Bhattacharya A. Exercício aquático versus caminhada em terra. Equivalência na ativação de AMKP em mulheres com mais de 60 anos com osteoartrite. Mayo Clinic Proceedings, 97.8.458.467. Ativação equivalente de AMKP pelo exercício aquático em comparação com caminhada em terra. 29. Grupo de Oncologia Ginecológica, 2021. Moore RG, McMicken DS, Brown AK, et al. AG4 como biomarcador de câncer de ovário em mulheres na pós-menopausa. Análise comparativa com CA-125. Gynecologic Oncology, 1672, FOT 5DG A4 436. CA-PRON Langs como Cardia Caatin como marcador isolado em mulheres com mais de 55 anos. 30. Universidade de Edimburgo, 2020. Kaiser Jo, Born T. Valentin L. et al. A pontuação Roma em mulheres na pós-menopausa, uma revisão sistemática e meta-análise. BJ Jog, um jornal internacional de obstetrícia e ginecologia, 27.9, 158, 167.
Pontuação Roma, detectando 94% dos cânceres de ovário de alto grau com sensibilidade maior do que marcadores individuais. 31. Hospital Brigham and Women's, 2019. Gabay Hec A. Lendl I. Sauber P. et al. Segundas opiniões e redução de erros diagnósticos em sintomas inexplicados persistentes. Uma análise de coorte retrospectiva. Annals of Internal Medicine. 17713, 17154, 1731. Erros diagnósticos, incluindo atraso no diagnóstico de câncer de ovário, reduzido significativamente com segundas opiniões. 32. Instituto Karolinska, Suécia, 2022. Orsini N. Belocco Heavy, Botai M. et al. Adesão à dieta mediterrânea, biomarcadores inflamatórios e sobrevida livre de progressão no câncer de ovário. International Journal of Cancer, 1514.967657. Dieta mediterrânea associada a perfis melhores de marcadores inflamatórios e sobrevida livre de progressão. 33. Ensaio Paola 1, New England Journal of Medicine, 2019. Ray Cocardi 1, Pautier P, Piniata S, et al. Olaparib mais bevacizumab como manutenção de primeira linha no câncer de ovário. New England Journal of Medicine, 381-25, 416, 438. Combinação de bevacizumab e olaparib em tumores HRD positivos, produzindo resultados mais fortes. 34. Instituto Nacional do Câncer, 2023. Constantinopoulos PA, Norquist B, Laquette C, et al. Testes de tumores germinativos e somáticos no câncer de ovário epitelial. Diretriz da ASCO. Pesquisa em câncer, 838-1484-1296. Resposta à imunoterapia em subtipos de câncer de ovário com alta carga mutacional tumoral. 35. Estudo Vital, JAMA Network Open, 2020. Chandler PD, Chen Y. Wine, Ajala Oon, et al. Efeito de suplementos de vitamina D3 no desenvolvimento de câncer avançado. Uma análise secundária do ensaio clínico randomizado Vital, JAMA Network Open, 311 e 2455. Estudo secundário do sobrevida de câncer avançado investigação Vital. Estudo atômico de quantas vezes a igreja empresa investigar. Esse script é destinado apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento médico. Por favor, consulte o seu médico antes de fazer qualquer alteração no seu regime de saúde.